minha primeira pergunta, ela vai para o Vitor, em que você comentou muito essa questão da igreja como sal e luz. A pergunta é o seguinte: como que você vê a participação da igreja na esfera pública, nesse cenário de secularismo, e como que a igreja pode atuar nessa esfera pública, pode citar exemplos, para que ela testemunhe da verdade nesse cenário de secularismo? Boa pergunta. Há sempre uma tensão, me parece, quando a igreja se coloca em diálogo com o mundo. Uma tendência, seja de se fechar demasiadamente e não admitir nem mesmo aquilo que há de positivo que surge fora do cercado da igreja. E isso é um grande problema, porque se a gente for pegar toda a nossa tradição, os pais da igreja, Agostinho, por exemplo, na sua relação com a filosofia, ele vai absorver tudo que é de bom nos estoicos, nos epicureus, e ele tem uma metáfora muito interessante, quando ele fala que, quando os hebreus saíram do Egito, eles levaram o ouro do Egito, né? Aquilo que havia de bom do Egito, eles trouxeram e se apropriaram. E, da mesma maneira, a gente tem que tomar esse cuidado para não nos fecharmos demasiadamente, porque há ouro no mundo. Há ouro no mundo, né? Muitas das disciplinas citadas, principalmente pelo George, na engenharia, nas ciências, na própria filosofia, mesmo entre aqueles filósofos que não são explicitamente cristãos, na filosofia, na sociologia, na psicologia, há muito ouro no mundo. E, como eu falei na minha apresentação, se há ouro no mundo, é porque esse ouro é de Cristo. Porque a realidade ela foi criada por meio de Cristo. Então, tudo aquilo que é de verdadeiro no mundo pertence a Cristo, e a gente precisa se apropriar como patrimônio da igreja. Então, a esse extremo de nos fecharmos demasiadamente, a gente precisa ter uma mente crítica para não nos deixar influenciar por aquilo que há de negativo, como eu e o Jorge também colocamos, há muito nesse ouro, talvez uma analogia melhor, a gente pode pensar numa pedra preciosa, na escavação de um diamante, por exemplo. Você não encontra o diamante na natureza bonitinho como no anel que você deu para sua esposa de casamento. Ele não vem assim, ele vem embrutecido, envolto de matéria orgânica bruta e feia. Você precisa fazer o quê? Você precisa polir, você precisa escavar para extrair aquele ouro que está imerso num monte de coisa ruim. E talvez essa seja a melhor analogia para a gente entender aquilo que a gente pode absorver do mundo, porque há ouro lá, mas por causa do pecado original, aquilo que era bom foi corrompido por aquilo que é de mal. Então a gente tem que reconhecer que há um ouro, mas esse ouro ele vai sempre vir imerso naquilo que há de bruto, naquilo que há de negativo. E a gente precisa polir esse ouro, essa joia preciosa, para extrair aquilo que há de bom. E como que a gente faz isso? Certamente tendo clareza naquilo que é nossa ortodoxia, o que é a fé cristã verdadeira, tendo um processo de conversão no nosso coração que permite que os nossos olhos vejam a realidade, porque o problema do pecado, intelectualmente, é essa mensagem de Romanos 1, né? O nosso coração, imerso na injustiça, não permite que a gente veja o que está lá. Muitas vezes o nosso coração faz com que a gente veja aquilo que a gente quer. E um coração imerso no pecado vai ver a realidade de modo a favorecer aquele pecado. Então, é muito fundamental, essa é uma mensagem também profundamente agostiniana, a gente não consegue ver plenamente a verdade se a gente não tiver um coração regenerado. A verdade, a obtenção, a percepção da verdade não é uma atividade estritamente intelectual, é uma atividade do coração. Então, o nosso intelecto se adequa à realidade, mas se o nosso coração estiver imerso em orgulho, em pecado, afastado da santidade, a gente não vai ver a realidade como ela é. Então, a gente precisa, antes da empreitada intelectual, de uma empreitada de purificação do coração. Eu acho que seria esse o caminho. Perfeito. Então, há possibilidade, sim, mas há umas regras, há umas preparações antes, né, para você ir para esse diálogo. Agora eu vou para o Jorge. Jorge, eu tenho 36, acho que eu tenho 36 anos. Marcelo tem 36. Ela me confirma.
Ela me confirmou ali. Eu tenho 36 anos, tenho 2 filhos pequenos, que logo, logo eles vão querer ir para a universidade. Acredito que muitos pais estão aqui com a mesma, que também tem filhos, ou tem jovens que talvez estão almejando entrar na universidade. Você foi muito claro aqui, quando você demonstrou que a universidade ela virou um ambiente que ele se deslocou da cosmovisão cristã e ele passa, então, a doutrinar a sociedade. Esse mundo que nós temos hoje, ele é doutrinado e a universidade tem papel fundamental nisso. Pergunta que eu te faço, até um pouco a ver com a que foi feita aqui para o Vitor. O que eu faço? Eu não deixo meu filho para a universidade? Ou se eu mandá-lo para a universidade, em que termos eu teria que fazê-lo? Aí você pode falar a questão da igreja, o que a igreja pode fazer para preparar eu como pai? Como é que eu lido com esse... Isso é um fato. A universidade, ela forma o mundo, ela doutrina o mundo. Então, como é que eu preparo meu filho para ir para lá? Excelente pergunta. E a resposta é: manda o filho para a faculdade. Vamos lá. Alguém falou, não lembro muito bem, vocês que são pastores devem lembrar, que nós somos sal. E sal serve para salgar. Se o mundo tem uma circunstância não favorável, não significa que eu vou desmoecer, né? Lembro de vários episódios de cristãos que pisaram em determinados ambientes e mudaram o ambiente. A história do avivamento está eivada de testemunhos para provar que como os cristãos fazem a diferença. O simples fato de algo estar loteado não significa que eu tenho que ser cúmplice daquilo. Pelo contrário. Então, o que eu falo, eu estou respondendo como meu filho chegasse para mim e perguntasse: pai, eu vou para a faculdade, eu não vou. E a pergunta, a resposta passa para o seguinte: existem 2 teologias. Uma teologia da mente e uma teologia do coração. O Vitor acabou de pincelar a teologia do coração. A teologia da mente é aquela teologia instrumental, onde tem as nossas crenças, onde tem as nossas proposições, onde tem aquele conjunto de instrução que a gente chama de catequese. Mas não faz sentido doutrina se essas doutrinas não descem para o nosso coração. Mas qual foi a pergunta? É para mandar o filho ou não mandar? Calma. Se eu não tiver essas doutrinas no coração, se eu não quero ser parecido com Cristo e dar o meu melhor, não importa quem está lá, eu vou fazer a diferença onde estão os melhores. Se nós entendemos que, por meio do pecado, o pecado levou à regeneração, à degradação de certos setores, isso não significa que um coração regenerado, um coração que ama a Cristo, você está lá para fazer o melhor. Então, antes de mandar o filho, nós temos que fazer esse caminho de uma teologia da mente que encontra a teologia do coração. Porque alguém vai perguntar: onde está o seu coração? Ele pode estar no lugar revertendo a pergunta. Ele pode estar nos lugares mais santos, no monastério, e ele está perdido. Ele pode estar no lugar mais inóspito, numa faculdade, e ele pode estar sendo usado como testemunha. Até porque Paulo, quando ficou preso, a guarda pretoriana foram todas convertidas. Então, essa é a minha resposta. Perfeito. Eu vou aproveitar a sua fazer mais essa construção da teologia, né, que você comenta, teologia da mente, teologia do coração. Como que você vê o papel da igreja nesse processo e a responsabilidade nessa? A casa basta apenas? Ou seja, eu catequizar meu filho em casa, passar para ele o evangelho em casa, basta? É o mais importante? Ou a igreja pode participar desse processo de construção de uma visão teológica antes dele ir para a universidade? Aí depois eu devolvo para o Vitor. Vamos lá. Aí eu vou chamar os universitários aqui, eu vou chamar para a mesa Irineu de Leão. A teologia de Irineu de Leão é uma teologia da unidade. Se você abrir a Bíblia em Efésios capítulo 4,
e você vai ver que é tudo, a palavra unidade, ela se apresenta muito forte. Então, antes de eu ser pastor da igreja, eu tenho que ser pastor da minha casa. Então, os meus filhos não apenas têm que ter a instrução catequética que a hipostase, a pessoa divina, é presa em duas naturezas, mas mais do que isso, ele tem que vibrar. Está faltando vibração no nosso meio. Está faltando amor para o nosso meio. A mensagem do querigma, que tem que começar dentro das nossas casas, ela sumiu da nossa agenda. Então, o papel da igreja é um papel também hiper importante, porque a unidade pressupõe comunhão. Então, é dentro da igreja que vai haver essa unidade perfeita. Porque se um dia o grande teólogo, o grande expositor cair porque pessoas sofrem, vai ter o meu irmãozinho falando assim, eu tenho meu ombro aqui. Por quê? Porque ele conseguiu fazer a teologia do coração. Ele entende doutrina. Talvez não seja tão afiado de doutrina, mas ele tem aquela experiência com Deus, sabe, que fala que posso ajudar, meu irmão. O senso de igualdade, de fraternidade, de comunhão. Então, é importantíssima, não somente a comunhão familiar, mas a unidade da igreja. Tá? Então, esse é o tipo... Mas só consegue fazer isso com a teologia do coração. Tem que ver graça nas doutrinas. Tem que fazer sentido. E, por último, eu deixo uma frase em latim que fala lex credente, lex orando. Aquilo que eu creio é aquilo que eu oro. Perfeito. Ok, muito obrigado. Vitor, você deixou claro aí que esse relativismo que marca aí a nossa forma de pensar e ver o mundo, né, ele não se sustenta, ele é incoerente. A pergunta é, qual deve ser a postura do cristão? Quais argumentos ele vai ter que utilizar, ou qual estratégia ele vai ter que utilizar para conversar, né, nesse sistema que é irracional, que não se sustenta, né? Como é que ele dialoga, né? Eu vou ler aqui, uma vez que dialogar com argumentos racionais não seria tão efetivo, visto que as bases de pensamento são distintas. Então, como é que o cristão dialoga? Se ele crê na verdade absoluta e o mundo não crê na verdade absoluta, como é que o cristão, na tua visão, pode dialogar, então, para ele comunicar a fé dele? Olha, em primeiro lugar, acho que é Sun Tzu que fala isso, né, na Arte da Guerra. Você, para vencer uma batalha, precisa conhecer a si e ao seu inimigo. Se você conhece só o seu inimigo, legal. Se você conhece só a si, legal também. Mas quando você conhece o seu inimigo, conhece as suas armas, as suas estratégias, as suas artimanhas, você sabe de onde vem o ataque, você sabe aonde ele quer chegar. E eu vejo que muitas vezes, voltando a esse exemplo que a gente já deu várias vezes aqui da questão de gênero, por exemplo, muitas vezes a militância verbaliza uma realidade, né, que às vezes parece muito bonita. Fala de inclusão, de diversidade, de respeito. E muitas vezes nós, cristãos incautos, não sabendo de onde vêm aquelas coisas, a gente se deixa levar pela superfície. Mas quando você começa a cavar, você vai ler os autores que propõem essas teorias, você fala, opa, tem algo muito grave aqui. E aí você se torna mais astuto para não cair nas artimanhas do inimigo. Então, acho que o primeiro ponto e tem uma frase de C.S. Lewis que ele fala o seguinte, eu sei que essas discussões, talvez não sejam as discussões mais agradáveis para a gente se ter, né? Fica discutindo filosofia, teologia, etc. e tal, mas C.S. Lewis vai falar que a filosofia ela deve existir, a boa filosofia, se não por outro motivo, porque a má filosofia existe. Se não houvesse a má filosofia, a gente podia não se dar o luxo de discutir essas coisas, mas a má filosofia existe. E a má filosofia vai tentar perverter a cabeça dos nossos filhos, das nossas ovelhas. Então, a gente precisa se dar o trabalho de ler os autores aí que o Jorge citou, de conhecer as influências que vão estar por trás dos professores dos nossos filhos, os professores da nossa universidade, seja um seminário de teologia ou qualquer coisa, a gente precisa saber de onde vêm as armadilhas do inimigo. Eu sei que às vezes a gente não tem tempo para isso, mas a gente precisa. Dando um exemplo do filho, por exemplo, às vezes você não vai saber lidar com aquilo que o professor de história ou de filosofia do seu filho coloca na cabeça dele, mas
busca especialistas que vão saber te instruir, te indicar uma literatura bibliográfica. Então, busque conhecer, antes de tudo, de onde vêm as filosofias, as ideias do seu inimigo, que assim você vai se tornar muito mais astuto para não cair em certas cascas de banana. Então, eu acho que assim, é o primeiro ponto. E no diálogo, propriamente, com o mundo secular, que eu acho que foi o sentido da sua pergunta, né? Cara, argumentos racionais são muito importantes. Dificilmente você vai... Alô? Foi. Dificilmente você vai ver alguém se deixando convencer por um argumento racional no meio de um debate. Isso não quer dizer que argumentos racionais não importem. Importam. Às vezes, você planta uma semente ali, mas o orgulho não deixa a pessoa reconhecer. Vai ser reconhecido muito depois. Mas então, eu acho que sim, conhecer o nosso inimigo, conhecer a nossa doutrina, a nossa ortodoxia é importante para sabermos argumentar racionalmente, mas sem a vã expectativa de que os nossos argumentos serão, por si só, capazes de convencer o nosso adversário. Primeiro que há pessoas que não vão ser convencidas nunca, porque não querem e são resolutas, são pecadores impenitentes e estão determinadas a defender o mal e o falso. Mas há aqueles que, com o tempo, vão se deixar levar pela verdade. A gente não sabe quem é quem, mas é justamente por isso que a igreja precisa pregar a verdade, porque ainda que ela receba a adversidade, vai haver pessoas em meio à multidão que vão olhar e falar, ali está a verdade. E se a gente deixa de falar, as pedras vão falar. Eu tenho visto muito no mundo hoje, diversas personalidades que não são cristãs, que têm até uma influência boa, por exemplo, Jordan Peterson, por exemplo, né? Tem se aproximado do cristianismo, mas enfim, e muitos jovens sedentos por ouvir homens como ele, porque ele está falando verdades que a igreja deixou de falar, e ele, um homem não crente até então, começou a falar algumas verdades e está arrastando multidões, porque no fundo as pessoas têm essa carência da verdade. Então a gente precisa falar aquilo que é verdadeiro, falar de forma eloquente, de forma persuasiva, porque ainda que a gente receba adversidade, há aqueles que precisam e querem ouvir. E se a gente não falar, as pedras deste mundo vão falar. Perfeito, muito obrigado. Mais duas perguntas aqui, e a princípio a gente conclui. Aí essas perguntas são abertas, né? Por favor, quem quiser iniciar. Até achei essa aqui bem interessante aqui. Podemos afirmar que o conceito de fake news e pós-verdade começou já na criação, no diálogo entre a serpente e a mulher, levando a criação e a queda? Queria, se puder, fazer uma associação entre o estado atual de coisa que nós vivemos e se há uma origem entre isso e já do ser humano caído. Se isso é produto também do nosso coração caído. Ok. Deixa eu responder de forma teológica. Quando Deus criou os seres humanos, Ele criou a imagem e semelhança. Ou seja, Deus tem seus atributos. Dentro desses atributos, tem os incomunicáveis e os comunicáveis. Se fala assim porque os atributos comunicáveis foram passados aos seres humanos, como justiça, santidade, amor, eles foram passados para esse ser humano. Então, a reunião de todos esses atributos comunicáveis chama-se de justiça original. Nessa justiça original, era impossível o ser humano ter uma falsa notícia, porque tudo era bom, e foi feito muito bom a criação. De uma maneira muito estranha, talvez, William Shedd, um pai puritano americano, falando sobre liberdade de escolha contrária, chega à conclusão que o homem agiu contra a sua natureza e, a partir daí, a justiça original ela foi manchada, a ponto de sair para um outro termo, que é o pecado original. O pecado original é a consequência da desobediência. Então, essa tônica de sair da justiça original para o pecado original como consequência não significa que o homem, talvez essa seja uma fake news, que o homem perdeu a imagem de Deus. O homem não perdeu a imagem de Deus. A imagem de Deus ela foi manchada, que fique claro isso. É como eu, se tivesse convidado a uma reunião com os trajes bem definidos, de terno,
e eu, ao vir nessa reunião, um carro com tinta me mancha todo. E eu não quero ir mais naquela reunião do jeito que eu estou. Eu vou querer trocar de roupa, eu vou querer dar o meu jeito. E aí, se eu encontrar alguma pessoa daquela reunião, eu vou fugir. Então, a Bíblia diz muito sobre isso, dos seres humanos manchados pelo pecado, fugindo de Deus. E Deus indo ao encontro até da última ovelha. Então, uma das primeiras fake news antes é falar que um homem perdeu a imagem de Deus. Um homem não perdeu a imagem de Deus. A imagem de Deus foi manchada. Por isso, todo um plano de redenção, de redimir, de retirada dessa mancha. Tá? Então, a questão dessa desobediência realmente levou a homens com o coração voltados para Deus, mas manchados, tentar resolver os seus próprios problemas. Aí nós descobrimos uma coisa, Tiago, que nós não nos bastamos. E nós precisamos da comunidade. Nós precisamos de todos. Somos um corpo cuja cabeça é Cristo. Então, se nós perdermos a ideia de comunidade, nós estamos diante também de outra fake news. Então, para mim, as fake news que se passam nas redes sociais, elas são graves, mas muito mais, de maior gravidade, é quando se quebra a unidade da igreja. E é para lá que a fake news, com F maiúsculo, com N maiúsculo, se impõe. Então, possamos ter cuidado disso. Outra fake news é tirar o querigma do meio da nossa reflexão. E aqui são provocações. Que se eu não falo de morte, se eu não falo de ressurreição, e se eu não falo que Cristo é assunto aos céus, estou falando de quê? Eu estou falando de quê? Talvez esperaria Deus falar por meio de mim sobre a morte, a ressurreição e a elevação aos céus. Então, assim, temos que ter muito cuidado, porque nós precisamos muito da igreja e nós não podemos deixar quebrar essa unidade da igreja por fake news. O George, na apresentação, ele mencionou uma expressão ali, não chegou a desenvolver, mas é uma expressão muito interessante. Antirrealismo criativo. Acho que você tirou isso do Plantinga, né? De um texto de Plantinga muito interessante sobre o academicismo cristão, se eu não me engano. O que é o antirrealismo criativo? É a filosofia, se não me engano, Plantinga atribui isso a Kant, que nega que a realidade ela existe por si só. Não existe um mundo externo objetivo, algo nesse sentido, né? O ser humano não tem acesso a isso. E não existindo uma realidade objetiva externa ao ser humano, o que resta? Resta ao ser humano criá-la. Isso é antirrealismo criativo. E o que acontece ali na queda é uma espécie de antirrealismo criativo. Deus falou. Deus disse que a realidade era assim. E o ser humano, arrogando para si a prerrogativa de definir a realidade, falou, não é bem assim, não. E dali, todo o desastre do pecado original se resultou. E isso acontece sempre quando a gente, vendo a realidade que Deus criou, aquilo que Deus definiu, a gente diz, não é bem assim, não. A gente nega a realidade e passa a querer criá-la por nós mesmos. E eu acho que é esse o evento do pecado, do primeiro pecado, ele se reproduz sempre quando a gente nega a realidade da ordem criada por Deus e quer defini-la por nós mesmos. E trazendo uma aplicação prática, todo mundo sabe, quem se relaciona, quem é casado, que não é recomendado discutir no calor do momento. Não é verdade? Por quê? Quando você está irritado, a tua esposa ou o teu marido pode te provar por 2 mais 2 que você está errado, mas você não quer ver. A realidade está ali, mas o teu orgulho fala mais alto. Você quer criar uma realidade que seja conveniente. É mais ou menos isso que o ser humano faz diante do pecado, diante da realidade de Deus. Daí o problema do coração. A gente precisa, antes de discutir, purificar o coração, acalmar o coração, para que a gente possa ver a realidade como ela é. Então, eu acho que é isso. Ali, né, na primeira fake news da serpente, é certo que não morrereis, o ser humano negou a realidade para acreditar numa mentira. E isso se repete todo dia, quando a gente deixa de ver o que os nossos olhos estão vendo e passa a acreditar naquilo que a gente quer.
Perfeito. Enquanto você está falando, eu estou me lembrando, um livro que eu estava lendo, que ele fala justamente sobre essa questão da queda, né? Que quando aquele lá, e vocês conhecerão o bem e o mal, tem um autor que estava falando sobre isso, que esse conhecer bem e o mal, na verdade, é assumir para si a prerrogativa de definir o que é bem e mal. Então, é o homem dizendo o que é certo, o que é errado, ou seja, ele é a lei, né? Ele mesmo é a lei e ele é Deus. Exatamente. E é interessante isso porque, aí vou dar exemplos aqui, se vocês já escutaram, né? Agora a gente está discutindo agora que a biologia é racial, é racialista, né? Ou seja, você insere um elemento político e você tira a realidade que a ciência às vezes nos mostra e você distorce a biologia. Então, já tem gente defendendo a mudança de sexo. Ah, mas o homem nasceu homem, ele tem toda a genitália masculina. Não, mas a biologia que construiu esse entendimento de que um homem é homem por causa da genitália dele, ela era racial. Então, a gente vai desconstruir. Ou seja, é o que você está falando, você está alterando, você tira a fonte de conhecimento da realidade e joga para um discurso. Aí eu entro com uma outra questão que, isso é verdade, no meu trabalho eu tive que estudar isso. O poder das narrativas. O que é a narrativa, né? Você tem 10 luzes acesas. Isso é um fato. Para iluminar a igreja aqui. Mas eu posso perverter a interpretação desse fato. Com isso, você chega justamente nas fake news. Então, eu posso transformar essas 10 luzes acesas como um benefício para iluminar nós aqui e conseguirmos nos ver, ou eu posso transformar essas 10 luzes acesas como um desperdício dessa igreja que não quer cuidar da sua saúde financeira. Então, hoje, nós não estamos mais discutindo fatos, realidade. Estamos discutindo as narrativas. Eu acho que isso é um grande perigo para nós, né? Então, às vezes que a gente erra o nosso debate, eu lembro do reverendo Felipe Fonte falando sobre isso, né? Enquanto nós formos pautados por essa narrativa, nós não vamos conseguir oferecer uma resposta para ela. Nós temos que sair dessa pauta, nós temos que definir as pautas da narrativa. Eu vou finalizar, aliás, tem mais uma pergunta aqui que eu vou ler, mas depois eu quero uma para o George e você pode me ajudar a contribuir. Como que a teologia calvinista, qual é a contribuição que ela tem a oferecer nas áreas da religião, da política, da ciência, de forma a aumentar a influência do cristão no mundo? Aí, talvez, recortando mais para a teologia calvinista, né? Como é que porque, assim, a questão da verdade, talvez, né? Como é que o calvinismo consegue contribuir, né? A gente tem várias perspectivas na igreja hoje, né? Mas, assim, especificamente, como o calvinismo pode contribuir para esse estado de coisas que a gente tem visto aí de fake news, de relativismo, pós-modernismo, essas coisas todas. Existe um conjunto de palestras que foi feito em Princeton, essa Lecture on Calvinism, que foi feita por Abraham Kuyper. E a resposta desta pergunta está justamente neste livro, onde cada capítulo deste livro ele fala qual é o impacto do calvinismo na arte, qual é o impacto do calvinismo na política, qual é o impacto do calvinismo nos diversos setores. Tá? Por quê? A ideia que os seres humanos são seres livres, mas não são autônomos, que a autonomia é quando você tem uma lei que você é a própria lei, né? Isso é um dos grandes problemas que tem que se enfrentar. Mas a ideia também que eu acho que o maior produto do cristianismo é dizer que todas as esferas são legítimas. O padre e o pastor não é mais santo do que o engenheiro. Aquele engenheiro vai fazer engenharia para a glória de Deus. Aquele médico vai fazer medicina para a glória de Deus. Aquele comerciante vai fazer o seu comércio, a sua atividade para a glória de Deus. Esta liberdade que se tem, visto que há um Deus soberano, é o que dá legitimidade às esferas. Para mim, isso é a maior contribuição que a teologia calviniana e depois o seu segmento, que é o neocalvinismo, principalmente daquela ala de Kuyper, de Doyelverd e outros, contribuíram. Tá? Então, ou seja, a resposta é, as esferas do saber, se elas não são contra Deus, elas são legítimas. Tá? Então, ela tem legitimidade. E não há, nesse momento, sagrado e profano. A engenharia é sagrada, a medicina é sagrada, e aquele que prega o evangelho é sagrado, separado para quê? Para cumprir a resposta da pergunta: qual é o fim principal do ser humano?
glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. E quem é que se alegra nele para sempre? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Obrigado. Eu tenho mais uma última pergunta, aí vai ser para o Jorge. Você, numa parte da sua palestra, já no finalzinho ali, você falou sobre excesso de positividade, e você associou isso às questões da mente. A gente sabe hoje que um dos assuntos que estão muito em voga é saúde mental, sobretudo pós-pandemia. Minha percepção é que ainda estamos incorrendo no erro que o Felipe Fontes levantou. Estamos discutindo esse assunto no campo do adversário. Ou seja, estamos sendo pautados por ele. Queria que você desse uma breve explicação sobre a tua percepção, né, baseado no que você falou ali sobre o excesso de tecnologia, de estímulo à mente, produzindo esses males que nós estamos discutindo. Queria que você ampliasse um pouco mais sobre isso, sobre o que nós chamamos hoje de uma saúde mental ruim. Qual é a relação isso direta com a tecnologia e qual seria uma resposta bíblico-teológica para isso, na tua visão? Ou seja, sair da área um pouco clínica, né? Agora uma área mais teológica para esse assunto. Então, a ideia de unidade do corpo de Cristo nunca pode ser perdida de vista. Porque se eu estou na academia e só malho um braço, esse braço vai ficar mais malhado do que o outro braço. E talvez eu vou ter que tomar algum tipo de medicamento para esse braço, porque só esse braço está trabalhando na igreja. Então, muitas das vezes, o camarada que prega, o camarada que toca a bateria, o camarada que faz a faxina, e nós perdemos a ideia de corpo de Cristo. Entendeu? A gente entende que o pé não pode fazer o trabalho da mão, a mão não pode fazer o trabalho do intestino, o intestino não pode fazer... Cada um no seu lugar. E o mais importante disso tudo é revisitar de forma séria as doutrinas bíblicas, para que possa achar lugar nos nossos corações. Por exemplo, todos nós aqui temos talentos. E quando esses talentos são potencializados, nós chamamos ele de dons. E esses dons são feitos para o aperfeiçoamento dos santos. Fazendo esse aperfeiçoamento dos santos, aquele que é mestre ensina, aquele que tem um talento para outras coisas, faz tudo, não tem um maior do que o outro, é em prol da unidade. Se não for assim, parece que a gente vai ser pautado por todas as ondas que se aparecem. Vai vir uma modinha, a gente vai para aquela modinha, vai vir outra modinha, a gente vai para aquela modinha. Tá? E muitas das vezes nós revisitamos conceitos que não eram para ser revisitados. Dou um exemplo. Existe uma palavrinha em italiano que foi colocado no Concílio Vaticano II, chamado aggiornamento. Aggiornamento foi em 1962 a 1965. Aí essa palavra surgiu no nosso meio aqui como o último biscoito da bolacha. O que era o aggiornamento? Era a atualização, que você deveria atualizar as doutrinas da Bíblia, atualizar outra para que pudesse ter encaixe cultural. Não. A mensagem é simples. Jesus morreu, ele ressuscitou e ele foi elevado aos céus. Uma vez, num debate, me perguntaram assim: mas você acredita que o seu cristianismo não tenha nenhum tipo... que tipo de verdade é absoluta no cristianismo? Porque teologia se faz com giz para que outro possa pagar. E eu respondi aquela acadêmica, eu estava num debate, e eu respondi, gente, com toda humildade. Eu sei que o cristianismo há várias tradições. Um bolo de laranja em si, ele só é bolo de laranja porque tem a laranja como essencial ao bolo. No entanto, me dê um contra-argumento contra esse que eu vou dar agora. Não existe cristianismo, não existe outras tradições cristãs sem o Cristo. Não existe cristianismo sem Cristo. E é justamente isso que está desaparecendo das vezes do púlpito. Não está sendo falado de morte, não está falando de ressurreição, não está se falando da elevação, da ascensão. Como a gente quer fazer a unidade? Se não fizermos isso, realmente alguém vai se esforçar mais,
ou alguém vai apelar para técnicas que não devem ser apeladas em público, né? E aí a gente pode ter pastores sobrecarregados, pastores que, justamente, que a gente não fez a correção certa, nós não fizemos o caminho da teologia da mente para a teologia do coração, e nós não entendemos ainda o conceito de unidade cristã. É trabalho árduo? Sim. Mas com humildade, sabe? Com tudo aquilo que a gente aprendeu com Cristo, sabe? Que nós possamos perdoar os irmãos, sabe? Que nós possamos abraçar os irmãos, que nós possamos falar: como é que você está? Você está bem? Está precisando de alguma coisa? Posso te ajudar? Então, sabe, essas pessoas, esses pescadores do primeiro século, não sabiam muita coisa, sabiam ler. Eram pescadores, eram pessoas vibrantes por Cristo. Está faltando, sabe, vibrar por Cristo, sabe? Está faltando isso. Então, às vezes, eu vejo que, se nós não tivéssemos uma teologia do coração muito balizada, nós vamos ter problema de mente. Perfeito. Então, se eu entendi certo, para eu cuidar da minha mente na igreja, eu dividir minhas cargas com meus irmãos, eles vinham comigo, e eu praticar o que Deus me deu de talento em dom, e ele também é dele, e assim todo mundo fica zen. De boa. De boa. Como diz meu pastor, de boa. Tá certo.